Parou, como tudo hoje em dia parece precisar de uma explicação psicológica. Então, se você procrastina é porque você tem um trauma. Se você não está estudando direito é porque você tem um problema, seu cérebro funciona diferente, de repente você tem déficit de atenção. Se você não está enriquecendo, não está conseguindo ganhar dinheiro, ser próspero, é porque você não se permite, você não se dá permissão, você tem um problema de merecimento. Se terminou um relacionamento é porque o seu tipo de apego, dos apegos da psicologia foi ativado e aí isso gerou uma questão. Se você brigou com alguém, ou alguém brigou com você, a sua criança interior ela foi ativada e aí aquilo gerou. Parece que tudo então tem que ser traduzido pela linguagem do psicologuês. E eu, claro, quero te fazer uma provocação. Antes que você entenda errado, eu sou psicóloga, tá? Eu acredito profundamente no poder da psicologia de transformar a minha vida, a vida de dezenas de pacientes todos os dias aqui. Sou apaixonada pela transformação através da psicologia, não apenas dela, e eu confesso que uma parte da psicologia moderna contemporânea vem se perdendo já há algumas décadas, mas sim eu reconheço a magnitude da psicologia e sou apaixonado por isso. Só que existe uma grande diferença entre usar a psicologia para compreender a realidade e usar a psicologia para fugir dela. Porque uma coisa é entender o porquê você faz o que faz, que é boa parte, inclusive, do que rola na terapia, não é? Inclusive, se você tem vontade de começar aí um processo de terapia individual, online, você pode acessar um link aí de WhatsApp na descrição para agendar sua sessão de terapia pontual, que não há necessidade de continuidade, ou a sua terapia semanal, quinzenal, você encontra o link de WhatsApp aqui embaixo. Mas enfim, existe uma diferença então entre entender o porquê você faz o que faz, isso é muito positivo e importante, e transformar essa explicação meio que numa autorização para você continuar fazendo, entendeu? Então, parece que nós estamos trocando, eu quero até ouvir sua opinião, deixa nos comentários, mas parece que a gente está trocando esse lance da responsabilidade pela interpretação. Então a gente sabe explicar tudo, parece, de tudo um pouco, e muitas vezes sabe explicar de tudo um pouco porque a gente está aí grudado na tela do celular e ele racionaliza por nós, ele interpreta por nós, mas a gente transforma muito pouco, a gente acaba mudando realmente as coisas de fato muito pouco, e a gente nunca teve tanto acesso, ao conhecimento, ao comportamento humano, à mente humana em linhas gerais, e ao mesmo tempo nunca tivemos uma epidemia tão magnânima assim de transtornos, de déficits, de disfunções psicológicas mentais. E essa epidemia também de pessoas que estão se identificando com tudo, não é? Não, Gabi, eu sou assim por causa da minha infância, não, eu sou assim por conta daquele trauma, não, eu sou assim por conta do meu temperamento, não, eu sou assim por conta daquele trabalho tóxico que eu tive, que eu passei, daquele relacionamento ali complicado que eu já tive, eu sou assim é porque eu tenho TDAH, não, eu sou assim porque meus pais eram assim, eles me criaram assim, não, é porque eu sou assim, é porque minha personalidade funciona desse jeito. São coisas que a gente tem escutado muito. Então você percebe que aquilo que deveria só explicar algumas coisas, porque sim, a nossa infância explica algumas coisas, nosso temperamento, os diagnósticos que de repente a gente tenha mesmo, vão explicando algumas coisas, mas a gente sai do lugar de explicar, de explicação, e cai no lugar de definição. Então agora eu sou definido por isso, portanto, o que deveria ser uma liberdade, um caminho de liberdade, passa a ser um caminho de prisão, porque agora eu tô presa, aprisionado nessa história do rótulo que eu criei pra chamar de meu. Então acontece que entender, no final das contas, não substitui o agir, E aí a gente acaba se perdendo, porque descobrir de onde vem a dificuldade não resolve em si a dificuldade, a gente precisa passar pro próximo passo. A psicologia, a boa psicologia, deveria devolver você pra realidade, e não de alguma forma fazer com que você saia dela, ou substituir a realidade por teorias, por racionalizações e tal. Porque pensa, às vezes você passa tanto tempo tentando entender por quê, porque cargas d'água você não consegue fazer exercício, você não consegue ir pra academia, que aí esse tanto de tempo que você passa processando, racionalizando e tentando entender e dar um nome, você tá esquecendo de ir lá fazer o exercício, de ir lá fazer academia, não tá sobrando nem energia nem tempo pra isso, e você se distraiu. Você passa tanto tempo tentando entender por que você procrastina, que você continua procrastinando. Você passa às vezes tanto tempo em análise, tentando entender o porquê dos seus bloqueios, das suas travas, que exatamente por isso você continua bloqueado, travado. Então a gente tá numa era que interpretar parece que ficou mais importante do que viver. E aí a maturidade, que é um tema que eu bato muito na tecla aqui no canal e no meu trabalho como um todo, ela não vem de você entender e dar resposta pra tudo, ou encontrar uma explicação muito perfeita, completa e justificável pra tudo. Na verdade, a maturidade vem das respostas que virão, que acabam vindo, depois de algum nível de reflexão, que sim é importante, mas a maturidade ela se dá justamente no movimento. No final das contas, às vezes eu percebo que a gente está procurando muito problema para nos justificar, e às vezes não tem muito problema, às vezes é simplesmente a realidade acontecendo, às vezes são só algumas dificuldades, às vezes são só algumas ausências, lacunas na vida humana, real e concreta acontecendo. Esse problema da gente racionalizar tudo, psicologizar tudo, ele também faz com que a gente se desconecte da realidade aos poucos, porque nem tudo é trauma, nem tudo é transtorno, nem tudo é diagnóstico, nem todo desconforto é um gatilho, como dizem, entendeu? Até mesmo essa vibe da neurociência que tá aí surfando, dentro das mídias, das redes sociais e do mercado, também interfere muito nisso, porque esses termos, gatilho, escassez,
merecimento, criança interior, travas, crenças limitantes e não sei o que. Isso vai fazendo com que a gente generalize e coloque tudo dentro desses sacos e pare de olhar a realidade como ela de fato é. Então foi o que eu disse, nem todo problema é um diagnóstico, nem todo desconforto é um gatilho, nem toda insegurança precisa de um rótulo, de um diagnóstico, de um nome, de uma racionalização. Às vezes o que você precisa é dormir melhor mesmo, às vezes você precisa comer melhor, às vezes você só precisa estudar, às vezes você só precisa pedir desculpa, pedir perdão, às vezes você só precisa aguentar, tolerar um não, escutar um não. Às vezes é só parar de adiar, né, as coisas e começar a fazer com a decisão da vontade, com a força da vontade mesmo, essa faculdade da alma que você tem. Ou seja, às vezes a gente precisa se colocar no lugar de crescer, de quem quer crescer e de quem precisa crescer, e menos de quem quer e vai entender tudo, explicar tudo. Faça uma pergunta pra você, com qual finalidade? Então parece que a gente tá criando uma geração muitíssimo competente para interpretar a si mesmo, né, entender os pormenores das suas histórias e dar nome para tudo, mas também uma geração ao mesmo tempo muito inábil, muito incapaz de se relacionar e de tolerar a realidade. Porque a realidade, gente, ela não pergunta pra nós se a gente já entendeu, ela não tá preocupada, no final das contas, se a gente entendeu ou não as origens das coisas, ela tá acontecendo, ela continua acontecendo e a vida, a realidade, ela pede de nós um posicionamento que às vezes a gente tá deixando de entregar porque a gente tá muito preso nessas ideias e psicologismos da vida. Então, a minha proposta é, troquemos a pergunta do por que eu sou assim, ou o que tem de errado comigo, né? Por que eu sou assim? Deixa eu descobrir o que é a origem e comecemos a nos perguntar o que eu vou fazer com isso agora. É claro que é interessante, com certeza, descobrir um pouco do eu, o processo de autoconhecimento é o que eu faço aqui com os meus pacientes, de maneira inclusive rápida, tá? Não tem esse negócio de precisar ficar anos de análise. Tem algumas bases de conhecimento da filosofia, da sociologia, da antropologia, da própria psicologia, que são caminhos muito cirúrgicos e certeiros pra gente, de forma significativamente rápida, entender aí o seu autoconhecimento básico. Mas veja, depois que a gente entende, é essa a pergunta. Essa é a coisa aqui com a gente, né? O que eu vou fazer com isso agora? O que eu faço com isso agora? Porque no final das contas, eu realmente, apaixonadamente acredito que o papel da psicologia é ampliar a sua liberdade, mas nunca é reduzir a sua responsabilidade. Até porque liberdade sem responsabilidade, como já diria Viktor Frankl, não existe. Essas duas coisas são indivisíveis. Então, eu quero saber um pouco da sua opinião sobre esse assunto. Também já quero deixar aqui as portas abertas do meu consultório para receber você, caso você queira, precise. Você encontra link de WhatsApp, como eu falei aqui embaixo. Também encontra lá no meu Instagram para acompanhar os conteúdos. Encontra o link do Ordem, que é uma série de vídeos que eu compilei aí sobre disciplina sem precisar de motivação, tá bem legal também. E eu te convido a se inscrever no canal, né? Se inscreve aí no canal, a gente tá começando a produzir aqui vídeos com mais assiduidade. Eu tenho gostado muito de trazer temas parecidos com esse. Deixa suas sugestões de temas também aqui embaixo, porque pra mim é bem importante. E a gente se vê no próximo vídeo.